Olá pessoal, tudo bem? Aula número 4, como se faz um laudo pericial. O material que você recebeu juntamente com essas aulas, é claro que eu trago ali vários modelos para vocês. Mas é importante que você saiba a estrutura de um laudo pericial para que você possa fazer um laudo realmente a contento, não é? Bom, a estrutura de um laudo, primeira coisa, o linguajar de um laudo, né? Ele tem que ser extremamente prático. Ele tem que ser extremamente simples. Um laudo, ele não pode, de forma nenhuma, meus caros amigos, acarretar o quê? Ele não pode trazer dúvidas ao juiz. O laudo tem exatamente esse objetivo e esse escopo, de acarretar e de trazer uma situação em que necessariamente, meus caros amigos, ele acarrete uma vantagem, não é? Uma vantagem para que o juiz possa ter e resolver aquele conflito, tá? Diante disso, o primeiro passo que a gente tem que ter, identificação das partes, ou seja, autor, réu, a vara e o processo. Isso é muito importante que você coloque no laudo, para que o teu laudo não fique ao léu, tá certo? E o judiciário tem dúvida exatamente de quem é aquele laudo, de que processo é aquele laudo. Então, repetindo, identificação de quem é, do autor, do réu, o número do processo e também o número da vara. Isso para nós é literalmente imprescindível. O segundo tópico do laudo é o chamado objeto da perícia. Ou seja, por que você foi chamado para ser perito naquela situação? Será que você foi chamado por quê? Para identificar uma assinatura em tal documento? Para identificar várias assinaturas em um documento? É isso. O perito, ele é chamado para identificar aquela determinada assinatura. O perito, ele não pode de forma alguma fazer o quê, pessoal? O perito, ele não pode de forma alguma identificar algo, por exemplo, que não seja aquilo porque ele foi nomeado literalmente como perito. Tá claro a você? Então não posso também deixar esta dúvida aparente. O próximo tópico de um laudo é a chamada análise técnica ou científica. O que seria uma análise técnica ou uma análise científica? Simples, pessoal. Análise técnica ou científica é qualquer situação em que você, meu caro perito judicial, vai descrever o quê? As leis, as doutrinas, o que você achou. Veja que no laudo que eu mandei para você, eu citei muitas vezes o meu livro, citei livros de outros autores. Exatamente, você copia e cola diante daquilo que eu já postei ali. Isso identifica que você dá base, ou seja, que você dá estrutura ao seu laudo pericial. Outro tópico é o chamado método. O que seria um método que nós falamos tanto, meus caros amigos? O método que nós estamos falando é o trabalho que você teve. Então é muito importante que você tenha o que, pessoal? Que você relacione ou correlacione exatamente o melhor método, a melhor estrutura, a melhor maneira, né? O que você fez foi analisado a assinatura X comparado com a assinatura Y e verificou-se tais diferenças. Diante dessa situação, é isso que você tem que se socorrer, tá ok? Um outro tópico seria basicamente a resposta aos quesitos. O que seria a chamada resposta aos quesitos, meus caros amigos? São as perguntas que foram feitas pela outra parte e que necessariamente você vai o quê? Vai descrever ou vai determinar se aquela parte realmente, né, se aquela pergunta ou não é pertinente. Dica: como é que se responde esses quesitos? Muito fácil. Você responde os quesitos assim, sim ou não, conforme página tal do laudo. Não entre muito em detalhes, porque exatamente esses quesitos, a grande pegadinha deles é tentar, com certeza, né, desestabilizar você ou o seu laudo pericial. E você fecha o seu laudo pericial com a conclusão, dizendo que aquela assinatura é verdadeira ou é falsa por tais motivos. Tá? Como a gente vai ver
e esse laudo que eu também deixo disponível para todos vocês, tá? Essa é a estrutura do laudo. Importante ressaltar novamente, é imprescindível que seja um linguajar simples, sem muitas delongas, sem perder muito tempo, porque exatamente você não pode se perder no caminho, haja vista, meus caros amigos, que o juiz muitas vezes tem que ter uma coisa clara na mão para poder tomar a sua decisão. Com isso, nós fechamos aqui a aula número 4 e a próxima aula que eu vou abordar com você é exatamente o procedimento da perícia, desde o seu registro até a entrega do laudo. Até a próxima.